Boa tarde, gente. É um prazer estar com vocês para começar mais um programa Manual do Proprietário, onde eu trago para vocês informações sobre estudos, dicas e tudo que vocês podem fazer para manter seu corpo em equilíbrio, para fazer a prevenção de doenças degenerativas e mais ainda, as doenças que já acometeram. Quando você toma essa série de medidas que o Manual do Proprietário te passa, elas perdem a força de evoluir, entende? Depende da fase que essas doenças estão, elas ainda regridem e melhoram e chegam muitas vezes à cura. Porque com esse projeto nós pensamos em tratar as causas, e tratar as causas é muito diferente do que tratar sintomas, porque os mecanismos que estão agindo para gerar essas doenças continuam em atividade. Só os sintomas são calados. E essa atividade dos causadores de doença vão levando a outras patologias. Daí veio aquela frase que é nosso lema: não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças diferentes. Grande parte das doenças crônico-degenerativas tem a mesma meia dúzia, entre aspas, de fatores causais agindo durante anos ou décadas até que a doença ecloda. E quando você começa a cuidar dessas causas com uma visão mais panorâmica, o que você acaba fazendo é pôr esse corpo em homeostase, esse organismo em equilíbrio. E aí não tem mais agentes causadores atuando para te levar às doenças. E teu metabolismo começa a funcionar muito melhor quando você põe em prática a detoxificação, a limpeza do sistema. Né? Todos estamos com o sistema carregados de metais tóxicos pesados, como chumbo, alumínio, mercúrio, agrotóxicos, conservantes, acidulantes, lustramóvel. Então, quando a gente aprende a fazer essa limpeza através do suor, da atividade física, de sauna, de hidratação adequada, beber água adequadamente, suplementar algas, coriandro sativo, substâncias que têm a capacidade de levar esses tóxicos para fora, iodo, a gente limpa o sistema, a gente aprende a como nutrir melhor o sistema e o sistema responde para a gente, né, com muito mais energia, com muito mais saúde, com muito mais disposição, com melhora a nível emocional, em todos os aspectos. Então, essa é a medicina preventiva. Esse é o projeto Manual do Proprietário, onde você aprende como nutrir cada célula, como corrigir as deficiências nutricionais, acertar a proporção de nutrientes, comer alimentos vivos, ricos em energia vital, de baixo índice glicêmico, com capacidade anti-inflamatória. E você fazendo isso, se hidratando, se oxigenando, você já está dando um passo enorme em caminho da saúde. Tá ok? Para você que está ligando agora a sua Mundial, sintonizando agora a Mundial e não conhece ainda o projeto Manual do Proprietário, fica uma dica importante aqui que eu queria que vocês anotassem. Tudo que eu venho falando na última década, semanalmente aqui para vocês, está no YouTube. É um veículo muito simples e prático que você pode acessar na sua casa, a hora que você estiver tranquilo, anotar os dados que eu falo, pesquisar, conversar com amigos ou parentes da área de saúde, trocar informações, dialogar com o seu médico e passar a colocar em prática isso no seu dia a dia. E ainda mais importante, poder estar auxiliando as pessoas em volta de você. São amigos de trabalho, são familiares, são vizinhos, para que todos possam ter acesso, né, a essa verdadeira medicina preventiva. E não a medicina de diagnóstico precoce, onde a gente vai só descobrir mais cedo que a doença já está lá instalada. E o que a gente quer é não deixar com que ela se instale. Então,
vão ao YouTube, youtube.com, simples, youtube.com, coloquem barra Dr. Edmond Saab Júnior, vão abrir ali todos os videozinhos, ou da rádio, ou fora da rádio, ou palestras, e vocês, pelo título, escolham o que vocês estão interessados, e escutem, e anotem, e utilizem, tá ok? Uma outra dica importante para vocês é o nosso contato aqui, para sugestão de pautas, para dúvidas, é o e-mail da Rádio Mundial, que é radiomundial@radiomundial.com.br. Repetindo, radiomundial@radiomundial.com.br. Então, enviem seus e-mails aqui aos cuidados do programa Manual do Proprietário, ao meu nome, Edmond Saab Júnior, e a nossa diretora de jornalismo, a Samira Chaine, prepara com muito carinho esse material todo, me entrega, e aí eu estou nos próximos programas respondendo e falando exatamente aquilo que vocês querem ouvir. Tá ok? Tudo bem. Então, falando em trabalhos, e uma coisa que eu já falo com vocês há 10 anos, vocês devem lembrar, quando eu falo muito desses remédios, bloqueadores de bomba de prótons, o omeprazol, o lanzoprazol, o esomeprazol, o pantoprazol, usados cronicamente, né, por longos e longos períodos de anos, em doses altas, o que eles ocasionam? Então eu já falei para vocês uma série de coisas, mas agora eu quero trazer algumas informações, né, que eu considero muito importante, algumas informações de médicos do exterior também, muito recentes, falando exatamente aquilo que nós conversávamos há tanto tempo e não paramos de conversar. Não é? Nos últimos anos, o FDA, que é o órgão regulador americano, ele emitiu vários avisos para a população sobre o perigo dos medicamentos para azia, gastrite e refluxo. Vários. Eles chamam a atenção para o uso prolongado que tem sido associado a um alto risco de fraturas por causa de osteoporose e uma infecção, ou várias infecções, né, por vários germes, mas eles citam o Clostridium difficile, que é uma infecção muito difícil a gente tratar com antibiótico, e ela é muito perigosa, quase sempre fatal para pessoas idosas. Eles falam que 4 em cada 10 americanos têm sintomas da doença do refluxo. 4 em cada 10 têm sintomas de refluxo gastroesofágico. Olha só a proporção disso. E muitos dependem de inibidores de bomba de prótons, como omeprazol, lanzoprazol, pantoprazol, esomeprazol, para reduzir a acidez do estômago. Obviamente que eles têm esse problema porque eles não seguem uma série de regras, né, mínimas e básicas, como a dieta do Simples Saúde, né, que vocês sabem. Aliás, quem não viu, não leu o livro o Manual do Proprietário, gostaria que vocês fossem no site do simplessaude.com, que vocês têm a dieta, para vocês poderem seguir mais ou menos aquele protocolo, tá ok? simplessaude.com, sem o BR. Muito bem, então eles têm que tomar 4 entre 10 americanos, omeprazol, lanzoprazol, pantoprazol, esomeprazol, qualquer um desses bloqueadores de bomba de prótons para reduzir a acidez no estômago. Esses remédios são os terceiros mais vendidos nos Estados Unidos. Eles só perdem para os psicotrópicos, os ansiolíticos, os antidepressivos, né, todos os psicotrópicos, e os remédios para colesterol, as estatinas. Olha só, é o terceiro, com um faturamento de 13 bilhões e 900 milhões de dólares em 2010. E com mais de 100 milhões de receitas, de prescrições médicas para a compra disso. Também tem um detalhe, eles são dos medicamentos mais vendidos e sem prescrição médica. Então, é muito maior a utilização dessas substâncias do que nós temos conhecimento. Esses remédios, que deveriam ser utilizados no máximo entre 2 e 4 semanas, passam a ser utilizados por muito tempo e até pela vida toda por muitos pacientes. A doutora Joshana Herzig, do Beth Israel Deaconess Medical Center de Boston, diz que é muito difícil parar de tomá-los. Né? É como um vício. E eu posso garantir para vocês que é muito difícil que eu consiga fazer os meus pacientes pararem de tomar esse remédio. E eu vou diminuindo as doses, e eu uso bicarbonato de sódio e um pouquinho de água
quando eles sentem azia. Eu sugiro para eles usarem pastilha de magnésio absurada. Jamais usar aqueles antiácidos líquidos que nem Malox, Droxaine, tudo aquilo, porque aquilo contém alumínio, que vai se depositar onde não deve, cérebro e tudo mais, levando a doença degenerativa. Mas eu vou diminuindo a dose desses remédios, omeprazol, lansoprazol, semanalmente. E se eles sentem azia, tosse, sintomas de refluxo, aí eu peço, na hora que eles sentem isso, para que eles mastiguem uma pastilha de magnésio absurada, para o corpo ir esquecendo da dependência dessas drogas. E olha como ela acontece. A doutora Hessig diz que esses medicamentos atuam bloqueando a produção de ácido no estômago, obviamente, essencialmente necessário para a atuação das enzimas e digestão de alimentos, e para evitar também, isso eu estou colocando, a proliferação de bactérias nocivas mais abaixo no trato digestivo. O ácido clorídrico fabricado no esôfago no estômago e que é bloqueado por essas drogas também tem a função de não deixar que aumentem a parasitação, a quantidade de patógenos, né, no nosso trato digestivo mais baixo. Quando utilizamos cronicamente essas drogas, omeprazol, lansoprazol, o organismo reage, gente, e acelera o crescimento de células produtoras de gastrina no nosso estômago. Então, é como se ele tivesse uma capacidade muito maior de produzir ácido. E aí, quando vocês param de usar, quando o médico tenta tirar isso de uma vez, intensifica a produção de ácido. E aí é quase impossível as pessoas conseguirem parar, porque os sintomas são horríveis. Aí ela volta automaticamente a tomar e fala, olha, não consigo parar de tomar. Por isso que o grande caminho é ir diminuindo semanalmente a quantidade e desmamando, literalmente desmamando essas drogas, acertando a dieta dos pacientes, e eu vou falar um pouquinho mais para frente com vocês sobre isso. Um outro médico, o Dr. Joseph Stubbs, que foi ex-presidente da Associação Americana de Médicos, o American College of Physicians, ele é da Geórgia, estado americano. Ele diz, esses remédios também não são milagrosos, eles não reduziram em nada a incidência de câncer de esôfago. E mais, quando as pessoas os utilizam, não curam o problema de refluxo, só cortam os sintomas. E esses medicamentos favorecem que as pessoas não mudem o estilo de vida, né? Como perder peso ou cortar alimentos que predispõem à azia. Elas pensam, olha, eu posso continuar comendo e bebendo o que eu quiser, que eu vou me sentir bem, que eu não vou ter sintomas. E não é isso que está acontecendo na verdade. As nossas dietas, por serem grande parte aquecidas, obviamente nós cozinhamos, nós assamos, nós fritamos, né, ou processadas, né, na indústria, perdem grande parte das enzimas ativas. As enzimas se inativam com o calor e com o processamento dos alimentos. E o que acontece é que nós estamos com um déficit dessas enzimas. E com o refluxo gastroesofágico, os ácidos presentes no estômago voltam para o esôfago ao invés de seguir para baixo, o caminho deles pela digestão, né? Lá embaixo para o intestino grosso. Esse ácido que volta para o esôfago irrita a mucosa, a superfície que recobre esse órgão, né? Causando inflamação, azia, tosse, pigarro. Uma vez que muitas refeições são desprovidas de enzimas ativas, o alimento permanece por muito tempo no estômago e há uma produção excessiva de suco gástrico para compensar a falta de enzimas e é o que predispõe ao refluxo. Então, qual seria o meio adequado de estar tratando isso, tratando de fato as causas, sem utilizar uma droga que causa tanto dano? E eu não contei para vocês nada, eu só observei o trabalho e o que esses colegas falaram a respeito e que o FDA, o órgão regulador americano, vem advertindo para tomar cuidado com a utilização. Mas os riscos da utilização dessas drogas vão muito além disso. Porque quando você diminui a produção de ácido no estômago, você aumenta a alcalinidade, o pH do estômago.
E as enzimas, as proteases que quebram as proteínas, não atuam. Então, você começa a criar uma síndrome de desabsorção, de desnutrição. Você não consegue quebrar as proteínas em partes que são chamadas de aminoácidos. E esses aminoácidos são responsáveis por construir, né, todas as proteínas do nosso corpo. Então, eles são quebrados como se fossem tijolinhos, depois eles são reorganizados para formar os diversos neurotransmissores, os diversos hormônios, diversas enzimas. E sem isso tudo, você fica com uma desmodulação hormonal, você fica com depressão porque você não produz neurotransmissores, o seu sistema imunológico declina muito e você está sujeito a mais infecções, a mais câncer. Além disso, diminui a sua produção de óxido nítrico. Tem um programa para vocês verem que chama o Milagre do Óxido Nítrico, aí no youtube.com, colocando meu nome do lado. Vocês vão ver a importância desse gás, que também deixa de ser produzido por causa dessas drogas. Então, esse óxido nítrico também está ligado, entre inúmeras outras coisas, proteção da parede das artérias, contra infarto, contra AVC, proteção contra diabetes, proteção contra uma série de patologias gravíssimas. Ele também está ligado à parte imunológica, né? À memória. E você não consegue produzir porque você está tomando um remédiozinho para refluxo todo dia. Então, é um monte de coisa que você não consegue fazer, né? Não só aumentar a infecção por Clostridium, mas muito mais coisas são causadas como uma má nutrição. Você perde a capacidade de se nutrir. Se você perde a capacidade de se nutrir, o que você está oferecendo para o seu organismo para ele poder estar se refazendo periodicamente? Nada. Você declina. É muito comum ver as pessoas em utilização crônica disso ganharem muito peso. Obviamente, tudo que não é metabolizado, o ser humano armazena só como gordura. Ter doenças inflamatórias, doenças autoimunes, né? Ele não tem uma digestão adequada. Então, fragmentos grandes, né, de moléculas que deveriam ter sido absolutamente metabolizadas e digeridas para não entrarem do intestino lá embaixo, né, em tamanhos inadequados para dentro da corrente sanguínea, entram. E isso estimula o sistema imunológico a produzir anticorpos, e o que leva a uma alteração inflamatória crônica silenciosa, um aumento da produção de estresse oxidativo. Quer dizer, olha quanta coisa a gente causa com um remedinho que simplesmente te dá conforto para te matar mais rápido. Obviamente, ele tem as indicações corretas, um início de tratamento por 2 semanas, uma gastrite hemorrágica que está sangrando, né, uma úlcera que sangraria, né, ele pode até, durante 2 a 4 semanas, salvar e não deixar que esse paciente tenha que ser operado, né. É muito importante nisso, mas as pessoas tomam cronicamente, se tornam dependentes pelo alívio que ele causa e por poderem continuar comendo aquela montanha de biscoitos, de bolachas, de trigo refinado, de pãozinho francês, de embutidos, de refrigerantes, de doces, né, de açúcar. São todas coisas que pioram o refluxo. Então, como vocês já viram em programas anteriores, existem dicas importantes para isso. A primeira delas, gente, é evitar esses alimentos nocivos, como refrigerantes, sucos em caixinhas, sem energia vital, trigo refinado que está em biscoito, bolacha, bolinho, broinha, pão, massas, né, principalmente à noite, doces. Então, com isso, você já diminui muito o refluxo, acertando uma dieta rica em vegetais. Para isso, eu sugiro que vocês vejam também no YouTube os programas de nutrição avançada, nutrologia avançada. São programinhas curtinhos de 20 minutos que eu explico para vocês por que comer muito mais vegetais, o que cada um deles tem. Né? Vocês podem comer de tudo, mas escolher o horário. Outra coisa importante, 1 hora antes de deitar na cama para dormir, nada no estômago, nem um copo d'água para tomar um remédio que seja, nada, porque é o tempo que eu preciso para esvaziar o esôfago, o estômago, e quando você deitar, não ter nada ali para refluir.
Levantar, elevar a cabeceira da cama, mas a cama como um todo, né? Em torno de 15 centímetros, da cabeça para os pés, a cabeça mais alta. Talvez aí chamar um marceneiro para fazer um calço, né, na parte superior da sua cama, onde fica a sua cabeça, para essa parte da cama estar 15 centímetros mais elevada do que a parte dos pés da cama. Para durante a noite ter uma inclinação discreta que vocês nem percebem, que vai fazer com que a gravidade continue puxando o que tiver para baixo, em sentido lá embaixo do trato digestivo, e não voltando para o esôfago para te causar esses sintomas todos. Olha só, é tão simples, com alguns detalhes, com uma dieta. E a dica que eu dou para ir desmamando meus pacientes que vêm tomando isso há muito tempo, por exemplo, ele vem tomando omeprazol 40 miligramas há 10 anos. Então, olha, você vai tomar agora, nos próximos 15 dias, 20 miligramas. Depois, nós vamos tomar por mais 15 dias 10 miligramas. Se não tem para comprar na farmácia, a gente manda manipular. Depois vai tomar 5 miligramas durante 2 semanas. E aí nós vamos tirar isso de você. Se por acaso você já acertou a dieta, já elevou a cabeceira da cama, já deita em jejum de 1 hora, tiver ainda sintomas, você pode usar uma colherzinha de café de bicarbonato de sódio em meio copo d'água, 2 ou 3 vezes ao dia, não mais que isso. Usar pastilhas de magnésia absurada, que é só magnésia, que não tem alumínio, também que vai trazer sintomas. Uma outra coisa que falta nessas pessoas é que elas acham que elas estão com excesso de ácido, é justamente o oposto, é ácido. Uma coisa muito interessante para estimular a produção de ácido clorídrico antes da alimentação, eu sugiro muitas vezes, principalmente para pacientes acima de 50 anos, utilizar meio limão em meio copo d'água, meio limão em meio copo d'água, antes do almoço e antes da janta, se for o caso, antes do café da manhã também, se essa pessoa come muito pela manhã, porque isso vai estimular a produção de ácido clorídrico. A outra coisa interessante para isso, uma substância chamada betaína HCl, betaína HCl. Isso em 100 ou 150 miligramas que pode ser metabolizado, que pode ser preparado na farmácia de manipulação, manipulado, também vai ter um efeito muito benéfico na melhora da produção do ácido clorídrico na hora certa para fazer a digestão, para as proteases poderem agir e quebrar as proteínas. Uma outra coisa que também tem um efeito bom seria uma colher de sobremesa de vinagre de maçã orgânico. Isso também vai te ajudar a melhorar esse processo digestivo todo. Então, são dicas básicas, mas requerem trabalho. E as pessoas não querem. As pessoas querem uma droga mágica que tire os sintomas, mas acabem de vez com a saúde delas. E o Manual do Proprietário tem a obrigação de te mostrar e de te propor exatamente o oposto. Bom, pessoal, o nosso papo é muito bom, por isso que o nosso tempo voa. Eu quero agradecer muito a audiência de vocês, desejar a todos os ouvintes da Mundial uma semana muito feliz e semana que vem estamos juntos. Um abração, tchau, tchau, gente.